Um tema que acho que é pouco falado, mas que, se parar para pensar, acho que poderia comprometer todo mundo. É o tema da adoção, sabe? Você receber na sua casa uma pessoa que não é do seu sangue. É um tema muito complexo, porque ele tem muitas nuances, tem muita coisa envolvida. Eu já passei pela experiência de entrar no processo de adoção, que já é um processo complexo, né? Para começar, você se dispõe a receber para sempre na sua casa uma pessoa, uma criança ou um adolescente, é um outro ponto também para trabalhar, mas de cara você já encontra uma série de dificuldades, já é difícil você tomar essa decisão de você, ou às vezes desistir do sonho de ter um filho biológico, ou enfrentar uma família que não concorda, enfim. Aí você chega lá no processo, você precisa gastar uma soma absurda, chega a ser na ordem de R$ 2.000 por pessoa, se é um casal é o dobro, para você provar para a justiça que você não tem nenhum antecedente criminal, para que aí eles te admitam a entrar no processo. O que já reduz ainda mais a quantidade de pessoas que podem se disponibilizar, porque tem gente que não tem como pagar R$ 2.000, né? Aí você pode recorrer à Defensoria Pública. Só que aí você vai esperar meses até a Defensoria avaliar o seu caso, se você realmente não pode pagar e tem que pedir ajuda, então o sonho de construir a família fica ainda mais distante, né? Eu passei pelo processo, eu gastei o dinheiro, paguei os 2.000, 4.000 na época, né, com a minha esposa. Aí você entra no processo, espera alguns meses até que a justiça tenha a boa vontade de dizer que você está pronto para começar, olhar a tua documentação, está pronto para começar. Aí você faz entrevista com psicólogo, com psiquiatra, falam a respeito sobre os perfis, pedem para você frequentar grupos de adoção em que você conversa com outras pessoas interessadas ou pessoas que já conseguiram adotar. E depois de muita conversa, de dinâmicas, você recebe uma visita em casa, porque eles precisam ver se a sua casa está adequada para receber aquela criança. Aí é um outro problema que é muito complicado, porque se eu engravido com a minha esposa na minha casa, se eu moro num barraco, engravido a minha esposa, e a gente vai ter esse filho, moramos todos num cômodo só, numa sala que é uma cozinha e um banheiro, ninguém está nem aí. O governo não se importa. O governo não vai lá dizer para você que está errado, vai mandar você abortar, ou vai tirar, ou vai dizer que vai te ajudar. Não vai. Você vai ter aquele filho. Agora, se você quer adotar uma criança, você não pode adotar uma criança se você tem uma casa de um quarto só. O governo não deixa, ele acha que aquilo não é um ambiente adequado para uma criança. E aí a criança, as crianças acabam, por causa de tanta burocracia que existe no sistema, para ligar um pai ou mãe a uma criança é tão grande que as crianças envelhecem nesse sistema, ficando com a chance cada vez menor de serem adotadas, porque quanto mais velha, pior. E meu irmão, por exemplo, ele adotou uma menina com 1 ano. E agora eles estão numa correria para tentar se mudar porque eles querem adotar mais. Eles sabem que eles não vão conseguir entrar no processo de novo se eles não tiverem uma casa maior, com 2 quartos. E eles querem ter uma família grande, né? Só que eles precisam passar pelo processo de novo, é complicado. Eu, no meu caso, eu comecei o processo, eu paguei o custo todo. Eu recebi a visita em casa, na casa que eu morava. Eu recebi a visita na casa em que eu morava e que tinha um quarto só. Mas como a gente estava bem no processo e estava num processo de mudança, a gente já recebeu uma nova visita para um apartamento que tinha 2 quartos e a gente ia conseguir. Só que minha esposa engravidou também na época. Só que aí ela perdeu o bebê e aí a coisa desmoronou e a gente não conseguiu concluir o processo. E até hoje eu não consegui voltar. Agora eu sou viúvo, não consegui ainda me organizar e não pensei muito a respeito. O que é outro problema. Eu acho que, coletivamente, no geral, a gente pensa muito pouco nesse tema. No tema da adoção das crianças que estão nos abrigos. E hoje em dia existe até uma outra modalidade, que é a modalidade do apadrinhamento, que é você se comprometer a auxiliar uma criança, às vezes passar um fim de semana com uma criança que mora no abrigo, sem que você crie um vínculo perpétuo com ela. E
Talvez pouco se faça isso. A gente vê campanha de tudo na TV. Campanha governamental sobre tudo. Contra dengue, alcoolismo, tabagismo, sexo seguro, etc. Mas não se vê campanha sobre adoção. Para que as pessoas pensem mais a respeito nisso. Para que as pessoas se tornem mais sensíveis e mais propícias a isso, né? E eu acho que como a gente vive a gente está num caminho já há muito tempo de ter famílias cada vez menores, se a gente pensar no passado, nossos tios, nossos avós que tinham famílias numerosas, quanto menor hoje as pessoas pensam na própria família biológica, menos ainda elas pensam na possibilidade de receber mais uma pessoa na família, né? Todo mundo acha lindo a ideia de ajudar os outros, ajudar o próximo e tal. E tem pessoas ali, seres humanos, que poderiam estar sendo ajudados e não estão sendo, porque não existe uma sensibilidade maior para isso. E acho que é culpa de todo mundo, é culpa minha também, por hoje ter parado de pensar nisso, dada a minha situação, né? Mas volta e meia isso me vem na cabeça, né? Ou de repente de virar um padrinho e não ser um pai adotivo. Eu poderia ser um pai adotivo solteiro, viúvo também, mas acho que pensa-se muito pouco. E além de se pensar muito pouco, tem todos esses entraves. Quer dizer, tem o custo que é muito grande. E aí, hoje em dia você não pode mais ir num abrigo, visitar um abrigo, e se você se afeiçoar com a criança, você não pode dar o processo ali, dar o início do processo ali, porque tem todo um aparato judicial por trás. Aqui, às vezes você vê uma criança que está num abrigo, ela não está disponível para adoção porque a justiça está tentando desesperadamente encontrar o parente mais distante possível consanguíneo para que aquela criança seja acolhida. E enquanto não encontra, também não libera, não destitui o poder familiar. É muito complicado, é muito complexo. Talvez fosse menos complexo também se as pessoas se envolvessem mais, se falasse mais disso nos clubes, nas escolas e, sei lá, faculdades. Cadê as ciências sociais? Parece que não falam sobre esse tema, não sei. Mas eu sei que hoje a gente é menos sensível a isso porque a gente não recebe esse estímulo de se falar a respeito, sabe? Os abrigos não recebem uma ajuda de mídia para que o trabalho deles seja mais valorizado e seja mais próximo da sociedade, né? E o tempo vai passando, né? O tempo vai passando para todo mundo, né? Ao mesmo tempo, tem um pouco de existe um pouco de conflito pessoal também, que talvez fosse amenizado se a gente falasse mais a respeito, né? Porque, ao mesmo tempo, é difícil, você não pode tratar as crianças que precisam ser adotadas como uma compensação, né? Se você não tem um filho, não consegue ter um filho, você consegue uma criança, porque aí isso também muda a intenção das pessoas, porque aí as pessoas se tornam. O fato de você ter que se tornar seletivo, você recebe um formulário para dizer se você gostaria de adotar menino ou menina, de qual faixa de idade, com irmãos ou sem irmãos, com deficiência ou não, com doença crônica ou não. Então você já é ofertado a você a possibilidade de você fazer uma seleção. E aí pensando bem, você pensa, caramba, é justo fazer uma seleção quanto a isso, sabe? É justo você definir as características do filho que você gostaria de ter e filtrar. É complicado, é um tema tão delicado, mas que é muito rico e talvez fosse muito necessário, sabe? Para que é um problema social que ninguém enxerga. São pessoas quase invisíveis que vivem à margem da sociedade e a sociedade não procura, sabe? É um tema complicado, é um tema complicado. Para mim, ele é um pouco, assim, é um tema caro. Na época, eu me envolvia muito a respeito, eu falava a respeito, eu tentava divulgar, eu frequentava os grupos e tal. Agora eu me afastei, mas é um tema que, sei lá, talvez eu devesse fazer alguma faculdade de ciência social para abordar esse tema. Acho que a base, a base do problema, boa parte, acho que é isso. A gente se ocupa tanto, está tão ocupado e não pensa em coisas que talvez fossem mais importantes para a vida em sociedade ou até para a própria vida
pessoal, sabe? Tem aquela máxima, né, de que você, para sua vida ser plena, você tem que plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho, né? Publicar um livro é muito fácil, né? Eu já publiquei uma tradução, não exatamente um livro, mas eu traduzi um livro, inclusive sobre infertilidade, que é mais ou menos um caso pelo qual eu passei com a minha esposa. Então eu traduzi um livro e publiquei a respeito. Plantar uma árvore não cheguei a plantar, acho que aquele feijãozinho da escola não conta no copinho, né? Mas, e ter um filho, quase tive, poderia ter, e aí você fica pensando, se você parar para pensar, sabe, o tempo daquelas crianças que estão lá está sendo gasto. E o nosso tempo, às vezes, está sendo gasto à toa também, sabe? À toa, né? Hoje mesmo, por acaso, eu estava dirigindo com um amigo meu, e aí comentando, né, tal, fiquei viúvo e tal, mas agora já estou com uma namoradinha e tal. E aí ele falou, cara, não faz isso não, fica só de namorico mesmo, aproveita essa tua liberdade, né, e tal, pô, pode ir pra lá pra cá, tá viajando e tal. E hoje eu vivo nesse extremo conflito entre ter calma, ter paciência e ter a preocupação de que a vida é muito breve, né? É um eterno conflito entre ter pressa de viver ou ter calma de viver. E aí sempre quando entra em perspectiva, esse tema acaba voltando também, invariavelmente, né? Quer dizer, pode ser um egoísmo não ter um filho, não deixar um legado, não transmitir nada para ninguém, e mais ainda pode ser um egoísmo não ajudar uma pessoa que você pode ajudar. É complicado. Eu acho que devia ser falado mais a respeito. Eu não sei se eu deveria falar mais a respeito de alguma forma sozinho. Já pensou ser um youtuber da adoção? Acabou de me ocorrer isso, não sei. Mas, de alguma forma, tinha que se falar mais sobre isso. E facilitar, né? Facilitar, diminuir a burocracia, viabilizar um pouco mais. Até porque existe, poxa, se você olha os números, existe muito mais pessoas se candidatando a adotar que crianças disponíveis para adoção. E não dá para entender por que um número não dilui o outro, por que todas essas crianças não encontram as pessoas aqui, sabe? Não dá para entender o que acontece. E são muitos fatores, são os fatores burocráticos e são os fatores também pessoais, sentimentais, até a dureza das pessoas que estão aqui, de ficar esperando como quem está na fila da pré-venda do iPhone, sabe, para aparecer o objeto perfeito, o presente perfeito, né? Ainda mais quem quer sempre começar a adotar por um bebezinho, que é um idealismo que não é real, sabe? Não é real de acordo com o que se tem hoje de realidade, né? E é um tema complexo, é um tema bastante complexo, mas, bom, infelizmente eu não tive ainda a minha experiência, mas a experiência que eu tenho na minha família, da minha sobrinha, vale muito a pena, vale muito a pena. E precisamos de mais casos de sucesso sendo divulgados para que a sociedade se interesse um pouco mais por esse tema, eu acho.